Olá, temperadinhos! Esse é um corte da entrevista que o Gui deu a Elda Busmir, presidenta da Sociedade Brasileira de Bioética. Na descrição, colocamos o link para que vocês a assistam na íntegra. Um beijinho e até a próxima. Parece que você está, de uma certa forma, também descrevendo ou antecipando uma conversa que eu gostaria de ter sobre a questão do capitalismo contemporâneo, né? Como é que esse capitalismo, o neoliberalismo, né? O ultra-neoliberalismo ou economia enfim, um modelo, né? Um estado de economia capitalista, como que esse capitalismo contemporâneo ele se alimenta do caos informacional, né? Nós fizemos uma pesquisa super interessante na questão das fake news nas eleições, nas últimas eleições, e a gente tem isso muito claramente. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, assim, como é que esse capitalismo contemporâneo ele se alimenta desse caos informacional e que conexões você percebe, você enxerga entre lucro, algoritmos e medo? A gente queria sempre trabalhar dentro dessa perspectiva. Maravilha. Olha, a pergunta é muito boa também e vou tentar pensá-la aqui no nosso espaço de conversa. A gente tem também há muito tempo sendo construída uma compreensão da estrutura da ação social. Então, para a antropologia, esse debate é um dos debates mais caros que esse campo das ciências humanas já fez na sua história. A gente tem duas marcas aqui por dizer, na antropologia, de momentos de virada sobre o que nós entendemos como uma teoria ou uma estrutura para a ação social. Existe um modelo que era amplamente difundido e utilizado no Ocidente, que era o modelo do Parsons, né, um antropólogo muito famoso, que estabelece nos anos 30 um paradigma de quatro coisas que comporiam os modelos de ação integrativa, os modelos de ação social. Então, a latência desses modelos, como eles conseguem ser passados para as gerações vindouras, a capacidade deles de gerar adesão social, né, de produzir um grupo mais ou menos coeso, quão eficientes essas ações eram em obter as suas metas e também a adaptabilidade, o quanto essas ações se adaptavam à realidade imposta. Gradativamente, esse modelo foi sendo superado por um outro modelo, e aí a gente já está nos anos 70, antes a gente estava nos anos 30, e nos anos 70, a partir do Geertz, que é um outro antropólogo estadunidense, a gente começa a pensar um modelo que é o modelo dos eventos e das ações. Isso é fundamental para a gente pensar o caos informacional, fundamental. Essa estrutura de ação social, que a antropologia começa a descobrir e formular a partir dos anos 70, ela vai prescrever que aquilo que nos condensa em populações, aquilo que produz a impressão de uma sociedade, aquilo que produz a impressão de um tecido social, construído entre indivíduos e podendo, né, formar as ficções da nação, as ficções da cultura, as ficções do Estado Nacional, tudo isso teria um novo vocabulário para essa compreensão. E parte desse vocabulário é essa ideia de eventos e atos. O que está aberto para a gente agora é começar a pensar o caos informacional. Esses eventos e esses atos, eles são cadeias rastreáveis de intervenção de agentes na realidade. Ou seja, o que faremos com a chuva? Nós vamos pensar a chuva como auspiciosa, como boas novas, como um presente divino. Nós vamos pensar a chuva, este evento da natureza, por exemplo, como o interpretaremos? E ao interpretar um evento, a gente está fazendo uma ação social, que vai ser partilhada por um grupo, e dentro da partilha por este grupo, desta interpretação, novas interpretações surgirão.
A gente tem um outro momento na antropologia, que já são os anos 90, quando Frederick Barth começa a tentar dimensionar essa mudança de paradigma. E essa mudança de paradigma traz para a gente algo que a gente está elaborando aqui nessa entrevista. Os nossos pressupostos para os debates, eles nunca estão de todo sedimentados. É por isso que a gente está vendo no século XXI retrocessos tão absurdos. É por isso que a gente está vendo um país da dimensão continental dos Estados Unidos retroceder nas vacinas ao ponto de você ter surtos de doenças que haviam sido erradicadas no século XIX. Existe uma dimensão a partir desse novo paradigma interpretacionista, interpretacional da antropologia dos anos 70 e 90, que nos ajuda a compreender que o passado, ele sempre passou e não passou. A gente segue disputando os sentidos do passado, e por isso abrindo novas chaves de ação para o futuro. O caos informacional, ele só é possível num cenário muito específico, que é o cenário da desagregação social. Isso é dito de forma brilhante pelo Frederick Barth num texto dele de 1992, que chama Por uma maior naturalização na conceptualização de sociedades. O Barth vai nos dizer que todas as vezes que as relações sociais vão se tornando instáveis, e a gente está atravessando um desses momentos históricos, não existe mais possibilidade de aposentadoria, a gente não consegue mais dimensionar o mundo do trabalho com a entrada da inteligência artificial, a gente não sabe quais postos de trabalho serão perdidos nos próximos 10 anos, existem pesquisas que falam que todas as profissões do presente estão ameaçadas, de contabilidade à advocacia, passando pelo trabalho de pesquisa, passando pelo trabalho de educação. Então, este cenário é um cenário de dimensões assombrosas de instabilidade. Só que para a antropologia social, cenários de instabilidade social são cenários de disputa interpretativa sobre eventos e ações. Ou seja, o caos informacional, ele é uma estratégia a partir da qual é possível fundamentar novas relações para novas sociedades. De novo, o que eu estou dizendo aqui não é exatamente uma novidade. A gente tem uma série de intelectuais que estão na fronteira das ciências humanas produzindo teoria a esse respeito. O Yanis Varoufakis, antigo ministro da Economia da Grécia, um economista muito importante para pensar a sociedade contemporânea, ele tem falado abertamente, a última tese dele é sobre isso, de que a gente está vivendo um momento de transição social e econômica do capitalismo tardio, que era esse estado que conhecíamos da nossa economia neoliberal, para um tecnofeudalismo. E isso só é possível, esse cenário só é possível a partir de uma desestabilização do tecido social de uma magnitude muito avassaladora. Qual seria a contramão disso? O que a gente poderia fazer para se contrapor a isso? A estabilização das relações sociais. Não há dúvida. Contra o caos, a resposta é a tecnologia ancestral de comunidade. Só que essa resposta ela não aponta lado. Se ela vai ser uma comunidade progressista ou uma comunidade reacionária. Os grupos de teoria conspiratória, o QAnon nos Estados Unidos, a Ku Klux Klan, os grupos supremacistas brancos, os grupos de masculinidade misógina e ataque a mulheres, todos estes grupos são comunidades. E eles são comunidades de relações estabilizadas, que por estabilizarem relações, conseguem preconizar interpretações e destinos para as ações humanas. A gente está vivendo, Elda, um momento crucial da mudança
do cenário global. A gente está vendo uma insurgência conservadora com dimensão, com caráter popular. A gente só viu isso na ascensão nazifascista. A última notícia que a gente tem isso é a ascensão nazifascista na Europa. Então, o caos informacional do tempo presente, ele pode ser lido em paralelo um pouco com a máquina de propaganda nazista. O que a máquina de propaganda do Joseph Goebbels fazia? Ela redimensionar, a partir de um grande cenário de instabilidade social, pós-Primeira Guerra Mundial, ela redimensionava os laços sociais, tentando formar comunidades mais coesas, mais estáveis, e dentro dessas comunidades disputar um sentido de futuro, né? Disputar um projeto de governo, de nação e etc. Até certo ponto, eles lograram sucesso nessa empreitada, né? O nazifascismo é a estabilização de um outro modelo civilizacional, o modelo da barbárie, que, no nosso cenário, nós estamos atravessando um momento em que a gente tem precisado retomar discursos de que todos os corpos humanos são seres humanos. Isso é inimaginável. É que no Brasil a gente esteja precisando voltar a fazer campanhas de vacinação, como nos Estados Unidos. Isso é inimaginável. Né? Que a gente esteja em vias de precisar disputar se mulheres grávidas de bebês com anencefalia terão de levar a cabo suas gravidezes. Isso é inimaginável, mas o que era inimaginável se torna imaginável por meio da desestabilização. O caos informacional é um componente dessa desestabilização. À medida que as nossas fontes tradicionais de informação foram sendo minadas, né? Hoje a mídia está pulverizada, a educação sucateada, e a gente tem sujeitos que orbitam, né, nesse oceano de caos. Então, eu vou tratar Covid com um vermífugo, porque eu vi um vídeo no TikTok. Eu vou buscar, imagina, né, um chá de limão para tratar alguma coisa, porque eu ouvi falar no meu grupo de transmissão. Isso com o que a gente tem se defrontado é um pouco esse cenário de caos informacional. Agora, como que o capitalismo contemporâneo produz e reproduz, né? Ou gera e gerencia este caos? Bom, a gente tem também já algum acúmulo disso nas ciências sociais, de quanto dinheiro é produzido nas redes sociais com o propagandeamento e a propulsão dessas técnicas de desinformação em massa, né? Aqui no Brasil, a gente cristalizou uma expressão que seriam os gabinetes do ódio, né? Como células organizadas de política de extrema-direita teriam, através dessas grandes empresas de comunicação transnacional, injetado milhões de reais para tomar controle das narrativas. Eu estava aqui pensando, enquanto você falava, eu publiquei um artigo há alguns anos sobre o neoconservadorismo norte-americano e como ele chega ao Brasil, e agora com o documentário da Petra a gente consegue compreender uma coisa que a gente discutia academicamente já há algum tempo, né? Isso, uma linguagem mais acessível. Mas eu estava pensando, esse caos, essa desestabilização, ela na realidade não atinge todo mundo do mesmo jeito. A desinformação, ela tem seus alvos preferenciais, são mulheres, pessoas negras, populações periféricas, indígenas, imigrantes, pessoas LGBTQIA+. Você acabou de dizer, né, campanhas de pânico moral, e você traz a questão do nazifascismo, né?
Campanhas de pânico moral, elas espalham fake news sobre direitos reprodutivos, identidade de gênero, saúde sexual, vacinação, alimentando medo, preconceito. As pessoas têm medo da ciência, as pessoas têm medo da vacinação, as pessoas discutem a questão do aborto, e o aborto legal, né, como se fosse capaz de provocar infertilidades, de colocar em risco a vida das mulheres. Não estamos falando do aborto ilegal, do aborto sem qualquer aporte científico, mas isso tudo vem sendo trabalhado com muita eficiência, né? Há muita eficiência nesta comunicação, né? E às vezes a ciência mesmo, ou um discurso mais real, a gente não consegue comunicar com tanta eficiência. Quais os impactos que você percebe na saúde, especialmente essa questão atualmente do secretário, né, de saúde dos Estados Unidos, na questão da vacinação, da interrupção das pesquisas com RNA mensageiro, enfim, tudo mais, voltando a um passado, né, do ponto de vista da vacinação. Quais os impactos você percebe na saúde e na dignidade destas populações vulneráveis, como nós estamos falando, desde o acesso a vacinas, a alimentação adequada? Eu vi um vídeo seu sobre questão de alimentação, se você pudesse falar um pouquinho, eu gostaria. Alimentação adequada, até a exposição a diferentes formas de violência política, de violência social, violência política de gênero e outras violências. Maravilha, professora. Bom, esse vídeo eu acho que foi um dos últimos que postamos lá no canal a respeito do dossiê Big Food 2.0, né? Que foi um dossiê produzido em parceria pelo IDEC e pelo a ACT. Nesse vídeo que a gente posta lá no dossiê Big Food 2.0, que foi produzido, né, em parceria pela ACT e o IDEC, a gente fala muito sobre todas essas técnicas que a gente tem conversado na nossa entrevista, que são as técnicas de causa informacional, de produção de inimigos desejáveis, de vítimas desejáveis, e como os lobbies vão sendo usados nesses processos para que alguns grupos obtenham vantagem, né, em decorrência dessa política, ou dessa antipolítica. Então, quando a gente pensa a segurança, a estabilidade de grupos minorizados em sociedades frente aos projetos de desinformação, a gente tem que ter muito explícito também que essa é uma estratégia antiga, que se a gente retoma o nazifascismo, na Alemanha existe uma campanha de produção da imagem de um judeu, né, que não era o judeu. E esse único, definido, singular judeu imaginário vai se tornar o inimigo comum da Alemanha. A máquina de propaganda nazista, ela conta com décadas de acúmulo para o seu funcionamento, mas a gente pode rastrear, já nos anos 20, ali na Alemanha, a produção em série de imagens de judeus transformados em pragas, então em ratos, insetos e morcegos. Essa noção de que uma minoria, e aí quando a gente fala minoria, a gente não está falando em números, né? A gente está falando em acessos a direitos, mas a noção de que uma minoria ela seria balizada, igualizada, pensada em termos de uma espalhadora, uma roteadora de doenças, a gente consegue ter parâmetro para pensar o tempo presente. É muito interessante tentar unir esse ponto com uma dimensão da crítica da economia política, que seria a desestabilização pela qual a gente passa, ela é uma desestabilização material. Nós estamos falando sobre a possibilidade de acessar moradia, que tem caído vertiginosamente à medida que as gerações progridem.
né? Hoje, as gerações alfa, a geração Z, elas efetivamente têm a possibilidade muito menor de ter casa própria do que a geração dos baby boomers, né, do que a geração X. E essa desestabilização, que é material, que é econômica, que é política, ela é assim produzida por um sistema de acumulação de poderes. Então, a gente vai vendo as taxas de desigualdade crescerem. O dado mais explícito para ver isso é a produtividade do trabalho humano, que não para de crescer, e a taxa de salário, de remuneração da produtividade do trabalho humano, que não acompanha a produtividade. A gente já tem elas em desalinho desde os anos 70, e o gap, o buraco entre elas vai ficando cada vez maior, né? Nossa capacidade de trabalho produz cada vez mais, em cada vez menos tempo, e nós perdemos o direito de nos aposentarmos. E nós perdemos o direito a acessos a salários dignos. O nosso poder de compra para o salário mínimo vai se reduzindo. Essa desestabilidade social, ela não é envisionada por lentes de crítica da economia política. Ela é envisionada por críticas, por uma lente de crítica reacionária, ou seja, a responsabilidade pela desestabilização econômica e política de um povo são as feministas, que desejaram inundar o mercado de trabalho, tirando a posição dos homens provedores, acabando com o pai de família. A desestabilização social é por causa do movimento LGBT, que está lutando por privilégios, né, que está desestabilizando a família tradicional. A responsabilidade da instabilidade do mercado formal de trabalho são os imigrantes que chegam num território e podem fazer as funções desempenhadas pelo povo cobrando muito menos. E aí, nenhum problema real é atacado, mas cria-se um diversionismo, né? Agora é possível atacar um moinho de vento, um inimigo imaginário. E esses inimigos imaginários, eles fazem a disputa, e tem algo de brilhante no final da sua pergunta para mim, eles fazem a disputa dos afetos políticos. Parece que a gente não pode vencer esse debate ou essa disputa de forma racional, iluminista e tecnocrática. E isso parece que está explícito. O século XXI tem nos ensinado isso, de que existe uma limitação para o discurso racional. Qual é a limitação para o discurso racional? O apaixonamento das pessoas por causas, né? E a gente tem, né, nessa quadra histórica, um setor político, a extrema-direita, logrando muito mais sucesso em disputar esses afetos políticos. Ou seja, eles têm produzido o ódio, o medo, a aversão como principais motores de propulsão da sua agenda ideológica, da sua agenda econômica, da sua agenda política.